Olá, bem-vindos a mais uma Sintra Tech Talk. Hoje temos connosco o Pedro Silva da Nearest. Pedro, bem-vindo. Olá, João. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Pedro, nós começamos sempre por fazer aqui um primeiro momento para dar a conhecer aqui os nossos entrevistados, mais do que o projeto em si. Fala um bocadinho como é que foi o teu início, onde é que tu nasceste? Eu nasci aqui perto, Sintra, nasci em Lisboa, no Campo Grande. No Hospital de Santa Maria. Muito bem. E a tua infância e a tua juventude foi passada aqui em Lisboa? Não. Eu fui logo para as Caldas da Rainha. Vieste nascer a Lisboa? Vim só nascer em Lisboa e segui para as Caldas da Rainha. E estive lá, cresci nas Caldas da Rainha, cresci com os meus avós e acabei por estar lá até aos 17 anos. A tua família já era de lá, era? Os meus avós estavam em Tomar, mas na altura que eu nasci, a minha família depois acabou por mudar para as Caldas da Rainha. Ok. E estabelecemos lá. Depois cheguei a mudar de casa, mas foi para a rua à frente. Fizeste todo o teu período escolar até o 12º ano, foi feito lá, certo? Sim. Ok. Diz-me uma coisa, tu nessa tua versão escolar, toda essa tua juventude, já tinhas aqui... qual era a tua personalidade? Quem era o Pedro na escola? Como é que era o teu perfil? Eu era um rapaz super tímido, não me dava muito para as pessoas, era muito reservado, sempre fui muito reservado. E até em apresentações escolares, por exemplo, e coisas do género, era aquela pessoa que nem conseguia abrir a boca à frente dos colegas. E então, uma vez que também fui assim, a partir de muito cedo quis melhorar a minha performance e perceber como é que eu poderia ser melhor, e isso sempre foi uma coisa que me atraiu muito, desde muito cedo. Portanto já estava aí a semente do que virias a fazer alguns anos mais tarde. Exatamente. Olha, estudaste lá até o 12º ano, depois qual foi tu no 11º, 12º escolheste que área de estudo? Sempre escolhi ciências e tecnologias. Okay. E já tinhas um objetivo, nessa altura, o que é que tu querias seguir? Qual era o teu objetivo? Eu tinha aqui duas coisas diferentes, mas nessa altura a minha cabeça estava voltada para ser piloto da Força Aérea. Caso não fosse piloto da Força Aérea, talvez entrar na Academia Militar e seguir depois para operações especiais, ou então tentar arranjar aqui uma forma de melhorar a performance das pessoas, mas de uma forma mais... científica, entre aspas, não é? Que da parte da psicologia não fosse científico, mas de uma forma em que pudesse trabalhar mais a parte física do corpo humano. E essa paixão da Força Aérea, alguém na tua família já estava ligado a essa área? Ou? Sim, eu tinha um tio, já havia ali tio que chegou a levar o Papa, a transportar o Papa, por exemplo. E pronto, eu também sempre quis experienciar a liberdade de poder voar. Pronto, ficou aí o bichinho. Sim. Acabaste por não seguir essa vertente, depois como é que se desenrolou? Eu tentei durante 3 anos seguidos entrar na Força Aérea, ou seja, primeiro ano passei todos os testes, tinha notas para entrar, etc. Só que tinha o meu TIT, mesmo os testes médicos eu continuei, porque depois no final, se o TIT passasse e eu já não tivesse o TIT e tivesse tudo bem, eu podia seguir. Só que o TIT não passou e então acabei por chumbar. Nesse ano entrei em Engenharia Biomédica, mas com a cabeça, ok, para o ano entro em pilotagem. No ano a seguir voltei a entrar, voltei a fazer o teste, chumbei outra vez, mas desta vez porque o TIT já vinha de um problema que eu tinha não havia, e então abriu-se a hipótese de eu poder ser operado e depois da operação então entrar, então tentei uma terceira vez. Esse ano ainda experimentei a vida militar para perceber se era isso que eu queria, não. Fui operado, tentei de novo e não consegui, então acabei por definitivamente fixar-me em Engenharia Biomédica e a partir daí a minha vida mudou e os meus objetivos mudaram. E a Engenharia Biomédica vieste estudar para Lisboa? Sim, para a Costa da Caparica, para a Faculdade de Ciências da Universidade Nova. Então estavas a fazer um curso, mas estavas sempre com um pé lá e um pé cá, não é? Estavas ali um bocadinho indeciso, era bem aquilo que querias, depois acabaste por ter que... Por assumir completamente esse desafio. Quantos anos são o curso? O curso são 5 anos, é a licenciatura com mestrado. Okay. E eu, o primeiro ano,
achava que no ano a seguir ia entrar na Força Aérea, o segundo ano acabei mesmo por sair do curso para experimentar a vida militar e perceber o que é que eu realmente queria, e depois o terceiro ano aí fixei-me definitivamente, se bem que o meu percurso também dentro do curso foi diferente do normal, porque tive outras experiências durante o curso que me fizeram parar o curso. Ok, foste experimentando. Olha, e quando tu estás nesse curso, já estás numa lógica de qual era o teu objetivo? Arrumada a questão da Força Aérea, a ideia depois era seguir alguma via dentro do mundo empresarial, dentro de uma empresa típica, ou já estavas um bocadinho na lógica de tentar criar produtos, como disseste há pouco, que fossem ao encontro daquelas necessidades que tinhas identificado? Não, a minha ideia foi sempre melhorar a performance das pessoas e encontrar formas de o fazer. A maior parte das pessoas até que vai para a engenharia biomédica vai muito num contexto médico, num contexto de arranjar soluções para tratamento ou para diagnóstico, etc. E nunca foi isso que me apaixonou. Eu fui, talvez fosse das únicas pessoas do curso que ia numa ótica diferente, que era aprender a parte biomédica, mas num contexto de melhorar a performance, não num contexto de tratamento, diagnóstico e tentar solucionar doenças, ou etc. Durante a tua faculdade, tu lanças logo o teu primeiro projeto ou foi só após a faculdade? Logo durante a faculdade. Qual foi o primeiro projeto que lançaste? Foi o Pocket PT. O que é que fazia o Pocket PT? O Pocket PT era uma aplicação de ginásio que pretendia substituir um personal trainer. Os personal trainers eram muito caros e achávamos que tínhamos as condições necessárias para conseguir adaptar-nos e conseguimos ser quase um personal trainer a um preço muito mais barato. E então o que fizemos foi atacar uma aplicação de telemóvel e focámos muito na parte do desenvolvimento sem nos preocuparmos tanto com o mercado à volta e com a parte de empreendedorismo. E então o que criámos foi uma aplicação de telemóvel onde as pessoas colocavam os fones, iam ao ginásio e tinham, consoante o treino era absolutamente personalizado à pessoa, consoante os objetivos dela, etc. Depois nós acompanhávamos todo o treino, agora vai para a máquina, sabíamos qual era o ginásio, agora vai para a máquina X, a pessoa chegava à máquina X, dizíamos, ok, põe o peso Y e vais fazer não sei quantas repetições. A pessoa ia fazer as repetições, o personal trainer ia acompanhando, vá, mais uma, anda, continua. E no final a pessoa punha, ou não punha nada, ou punha mais ou menos, e para dizer se foi muito difícil ou muito fácil. Uma avaliação subjetiva da carga de esforço. Exatamente, e tudo era adaptado depois para a sessão seguinte. E teve aceitação as pessoas que gostavam de experimentar ou não? Nós focámos muito na parte do desenvolvimento, depois aquilo deu alguns problemas na parte do desenvolvimento, ainda colocámos algumas pessoas a funcionar, mas também éramos só dois e não estávamos a conseguir conciliar as coisas e a ideia acabou por morrer. Muito bem. Então, essa foi a tua primeira experiência. Sei que estiveste envolvido em mais 2 projetos antes de lançares a Neros. Quais foram os outros projetos que trabalhaste? O outro nome foi muito original. O primeiro foi Pocket PT, agora é Pocket Brush. E foi com a mesma equipa? Não? Foi com a equipa. Foi uma transição, aproveitaste o nome. E o Pocket Brush era basicamente uma escova de dentes portátil, onde não tínhamos que andar com um cabo e com uma escova se quiséssemos lavar os dentes à hora do almoço, em viagem, etc. E nós colocávamos a escova no dedo, como se fosse um género de um preservativo para o dedo, em que tinha umas cerdas, e depois a pessoa punha a pasta e lavávamos os dentes, e pronto, era essencialmente. E o terceiro também era Pocket, alguma coisa? Não, o terceiro infelizmente não era Pocket. Se fosse Pocket, se calhar tínhamos tido sucesso à terceira. O terceiro Pocket era desse. Foi a Enjoy Cars, portanto... Era o que esse projeto? O Enjoy Cars, aí chegámos a trabalhar com stands em segunda mão e receber investimento, mas basicamente era uma garagem em que a pessoa, em vez de comprar um carro, comprava uma garagem de carros num stand em segunda mão. Ou seja, fazíamos uso dos carros que estavam para venda em segunda mão para as pessoas poderem ter um carro, mas sempre que quisessem deixar o carro no stand, era feita toda a monitorização do carro a nível de lavagem, víamos a pressão dos pneus, óleo, etc.
e a pessoa deixava lá o carro, levava outro consoante o que ela precisasse nesse dia. Ou seja, podia ser um Mini ou uma moto, se precisasse de ir para um sítio onde tivesse mais trânsito, ou uma carrinha de caixa aberta para transportar o que ela quisesse, um carro até descapotável para passear. Boa. O stand era onde? Qual era o stand? O stand era o Leandro Santos, nas Caldas da Rainha. Okay. Depois eles tinham mais, eles não tinham só um stand, tinham vários vários utilizavam essa rede. E utilizávamos essa rede de stands, exatamente. Interessante, boa. Olha, muito bem, então e este projeto, tu agora, faz lá o teu elevator pitch, o que é o Neuros? Então, basicamente, o que a Neuros está a fazer é a melhorar a performance de atletas de alta competição com tecnologias avançadas do cérebro. Okay. Nós colocamos um equipamento que não é nosso, é um equipamento que já existe e é comercial, e fazemos a leitura do sinal elétrico cerebral, recolhemos biomarcadores de ansiedade, e sobretudo verificamos zonas do cérebro que têm a ver com o stress, a ansiedade e também com o controle emocional. Aqui a parte do controle emocional é muito importante, e depois enviamos essa informação para um computador, e nesse computador desenvolvemos uma plataforma de treino mental onde colocamos os atletas só com o seu cérebro a tentar mover objetos que estão presentes no computador. Sempre que eles conseguem atingir um estado de maior controle emocional, isso reflete-se, eles conseguem levantar objetos no ecrã e só com o seu mente estão a fazê-lo. Sempre que fazem isso, estão a treinar uma parte específica do cérebro responsável pelo aumento do controle emocional e que depois se traduz no maior foco, numa tomada de decisão mais rápida, e a intensidade das emoções negativas também é muito menor e, portanto, traduz-se numa melhor performance desportiva. Alright, isto já vem ao fim e ao cabo daquele início da conversa que estavas a ter, da tua juventude, em que sentiste que havia aí alguns desafios a nível de desempenho. Exatamente. É daí que vem a origem da tua necessidade deste projeto, mas quando é que se faz clique que tu queres trabalhar este projeto especificamente? Este projeto especificamente, eu ainda durante a faculdade cheguei a fazer um curso intensivo, de mais de 6 meses talvez, de encontrar aqui qual é que poderia ser o meu propósito e o que é que eu queria fazer. E então a partir daí jurei a mim mesmo que ia trabalhar ou focar-me em melhorar a performance das pessoas, porque era isso que me fazia sentido, era isso a minha paixão e é isso que eu quero trabalhar. E então logo durante a faculdade todos os projetos que eu fiz foram direcionados um bocadinho para a parte do EEG e neurofeedback, que é a técnica que nós utilizamos, porque percebi que havia aí potencial para melhorar a performance das pessoas mudando o cérebro. E então, ainda durante a faculdade, comprei um equipamento de leitura adicional eletroencefalográfico, fui trabalhando e quando fui para a parte da tese sabia o que é que eu queria, sabia qual era o projeto que eu queria fazer, e então estive à procura da melhor pessoa para me ajudar no projeto e para ser orientador da tese, e tive que sair fora da minha faculdade e ir para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E então aí o professor Hugo Ferreira começou a trabalhar comigo, ajustámos o projeto, o que é que poderia fazer sentido a ambos. Fiz a tese, depois da tese ainda surgiu a investigação posterior e depois então surgiu a Neuros. Alright, ainda tem um percurso grande aí agarrado a toda a fundação do projeto. Diz-me uma coisa, neste momento quem são os vossos, tu falaste em atletas de alta competição, qual é o vosso foco, qual é o vosso segmento-alvo onde vocês estão a dirigir? Nós estamos a focar-nos no futebol e golfe também. Primeiro, mercado primário futebol, neste momento estamos a trabalhar com a equipa do Belenenses de júniores e estamos a medir durante os jogos oficiais deles, estamos a correr um piloto onde estamos a medir durante os jogos oficiais qual é a sua performance, ou seja, estamos a ver a tomada de decisão, a percentagem de posse de bola, remates acertados, etc. E verificar, temos um grupo que usa a nossa solução e outro que não usa, e estamos a comparar os dois. Durante 3 meses isso está a acontecer. E também vamos agora iniciar um piloto no golfe daqui a pouco tempo, para também treinarmos os atletas no golfe e verificar a sua performance. Aqui a parte do golfe é importante porque
O futebol é muito mais difícil validar a parte estatística dos dados. Porque há muito mais variáveis, há muito mais jogadores, a complexidade do jogo é muito maior. E decidir se ele fez um bom drible ou não é muito subjetivo. É muito subjetivo, claro. No golfe, a distância ao buraco já diz praticamente tudo. E é só aquele jogador, não há mais interveniente, não é? É o jogador, a bola e o taco. Exato. E o buraco, portanto a coisa acaba por ser... E há muitos estudos, eu lembro no FMH havia imensos estudos de... não me lembro de muitos na área de neurofisiologia, mas lembro muitos na área de anatomia que faziam o estudo e focavam-se muito exatamente no jogador de golfe, porque é muito fácil controlar, não é? Sim. Até para fazer o estudo da segmentação e os pontos, e a nível muscular, como eles também estão parados, aquilo acaba por ser muito fácil. E os equipamentos, não é? Dá para adaptar os equipamentos, não é muito complicado, se eles estão sempre em movimento, fica mais difícil. Sim. Muito bem, então temos aí um grande potencial de mercado, que é o mercado Tu tens ideia de quanto é que vale esse mercado, ou estamos a falar de valores muito grandes, equipas de futebol que conseguem atingir a níveis altos de competição e se transfiguram e acedem a Ligas de Campeões, são... Sim. Creio que o Benfica este ano fatura qualquer coisa como 50 milhões de euros. Só na Liga dos Campeões, exatamente, com receita vinda da Liga dos Campeões. Ou seja, só em Portugal os orçamentos são enormes. E são de muitos milhões de euros. E se olharmos para as três principais equipas do campeonato português, ou seja, nós pretendemos vender a nossa solução por 300 mil euros época para a equipa toda. Isso corresponde a cerca de 0,30 e tal % do orçamento de um clube. Deles, não é? Já há muita competição neste mercado? Tu sentes que já outras empresas estão com produtos no terreno desenvolvidos a fazer especificamente isto, ou ainda é uma área um bocado ou pouco trabalhada? Vai lá. O neurofeedback já foi utilizado e já é utilizado por atletas olímpicos, por exemplo, mesmo equipas de futebol já utilizam o neurofeedback. Algumas ainda está em fase de crescimento. De qualquer forma, como nós fazemos o neurofeedback, o que nós fazemos é nós potenciamos a técnica de neurofeedback e, portanto, aumentamos a eficácia da técnica de neurofeedback e ainda vai crescer certamente muito esta área no futuro. Nos próximos anos vai explodir, de certeza, seja com a nossa solução ou com outras, isso vai acontecer. O que nós fazemos é fazer a leitura do sinal elétrico cerebral. Há agora o Halo, que é um dos nossos competidores, que, por exemplo, o que eles fazem é não fazem a leitura do sinal elétrico cerebral, mas injetam uma corrente no cérebro para aumentar a neuroplasticidade cerebral e depois o atleta treinar e conseguir moldar o cérebro mais depressa, o que pode ser uma solução complementar, apesar de a longo prazo ainda se desconhecem um bocadinho quais as consequências. Os resultados, claro. O vosso mercado principal será a Europa, então, não? Com a área do futebol, ou os Estados Unidos será também um mercado interessante? Sim, nós queremos ir rapidamente para os Estados Unidos, ou seja, começar aqui na Europa com o futebol e com o golfe. Mal tínhamos as nossas primeiras vendas, focámos no basquetebol, fazer um piloto no basquetebol e provar que a nossa solução melhora a performance esportiva dos jogadores de basquete, e ir muito rapidamente para os Estados Unidos, porque é um país que tem uma concentração. Primeiro, levam o desporto muitíssimo a sério. Sim, tem muito mais dinheiro implicado no desporto. Exatamente. As ligas norte-americanas de basquetebol é uma loucura, não é? Só ao nível da NBA. Exatamente. E tem três desportos muito grandes, que é o basquetebol, o futebol americano e também depois o beisebol, ou seja, concentram ali muitos milhões. E mesmo a nível de futebol, eles já têm eles têm uma média de espectadores, salvo erro, de 20 mil pessoas nos estádios, o que é... Sim, está a crescer muito, está a crescer muito. E facilmente entrará no top 3, até porque há uma comunidade cada vez maior latina nos Estados Unidos que privilegia mais o soccer em vez do basquetebol ou mesmo do beisebol, que já ficou um bocadinho para trás também por erros estratégicos a nível de mídia que reduziram a dimensão mediática do desporto. Olha, e diz-me uma coisa, em termos de
Portanto, vocês como é que estão? Qual é a vossa calendarização? Onde é que estão agora e o que é que irão fazer nos próximos tempos em termos de desenvolvimento da Neurus? Deixa-me só acrescentar da pergunta anterior, que os Estados Unidos também têm uma coisa muito, muito positiva, ou seja, o mercado lá, que é a parte de colleges das universidades também. Exato, o mercado das universidades é sim, gigante. porque é um mercado que movimenta muitos milhões e isso começa logo antes dos 18 anos. Os atletas já recebem bolsas para estudar e é um mercado que movimenta muito dinheiro e cá não é existe brutal, isso. porque os miúdos, a cena gira desse mercado, até estava a ver agora a discussão há pouco tempo sobre se os miúdos deveriam ou não deveriam efetivamente receber dinheiro, porque eles não podem receber dinheiro, recebem as bolsas. Pá, mas aquilo é uma loucura, movimenta milhões de euros aquela dinâmica e os principais atores, que são os jogadores, não recebem. Não recebem, é uma coisa fenomenal. Como é que é possível? Não é? Como é que é possível? Quer dizer, as grandes vedetas são os jogadores e legalmente não podem receber nenhum tipo de apoio, ou seja, as universidades é que movimentam o dinheiro todo, é uma loucura. Uma das coisas que os clubes podem utilizar para combater isso, não, porque também lhes dá jeito, não é? Os clubes das universidades, é dar-lhes serviços adicionais, ou seja, um jogador que vai jogar para a equipa X e tem a Neuros a treiná-lo mentalmente, pode preferir, porque está a receber dinheiro de outra forma. Claro, tem um acompanhamento mais especializado, não é? Sim. Mas, uma boa opção. Explica-me, milestone. Onde é que estás e para onde é que vão agora, os próximos horizontes, o que é que está programado? Ora, neste momento estamos com o tal piloto com o Belenenses, queremos finalizar agora o piloto, começaram com o Golf, e as nossas milestones será então, depois do piloto com o Belenenses, começar a vender no futebol. No futebol, queremos, durante o próximo ano, receber investimento. Depois deste piloto, antes deste piloto, nesta altura estamos à procura de investimento e esse investimento servirá então para preparar-nos para entrar no mercado, ou seja, daqui a um ano queremos entrar no mercado a sério e já com foco nos Estados Unidos, mas durante este ano queremos vender já 3 equipas e também vender a mental coaches que têm interesse em utilizar a nossa plataforma de treino mental, incluindo nos serviços dos próprios mental coaches. Vamos também fazer o piloto com o Golf e começar também a vender também no Golf. E queremos fazer um piloto a seguir já com vendas no basquetebol. A nível de desenvolvimento da nossa plataforma, estamos a treinar muito na personalização do nosso treino e vamos apostar muito nessa personalização máxima do nosso treino, em que com cada treino nós reajustamos os nossos algoritmos para melhorar a performance do próprio treino e é muito por aí. Uma das questões que levanta de certeza sempre que tu falas nisto é em termos de validação científica daquilo que tu estás a propor. Como é que tu trabalhaste essa questão para poderes ter uma base suficientemente forte, fundamentada, para que quando chegas e abordas um clube tenhas essa validação por trás que te sustente? Sim, ou seja, este projeto já vem com trabalho anterior, já sempre, a parte científica foi algo que nós sempre nos preocupamos e é sempre a nossa base, e então já veio da faculdade, da própria tese que desenvolvi, depois para a frente de pesquisa adicional e também trabalho científico, e então o que nós para já conseguimos validar foi que a nossa plataforma de treino mental está cientificamente comprovado, mesmo em relação a um grupo de controle, que aumentamos o controle emocional e reduzimos significativamente o nível de ansiedade. Fizemos isto apenas em 8 sessões, essas 8 sessões de meia hora cada, ou seja, em 4 horas conseguimos um grande aumento do controle emocional, uma grande redução da ansiedade e, portanto, nós já estamos a trabalhar dessa forma, mas o que acontece é que com mais sessões e com um acompanhamento ao longo da época, com cerca de 2 sessões de treino, seja completamente transformador, o jogador antes de começar a utilizar a nossa plataforma e depois de a usar. Também temos
um estudo inicial com os jogadores de futebol que melhoraram a precisão de remate em 8%, aí com 12 jogadores, fizemos todo o processo, foi com uma base científica, precisamos de uma amostra maior, e então é por isso que estamos agora no Belenenses com um piloto maior, com muito mais passado no tempo, com mais jogos, com mais treinos, etc. Para ter uma validação maior. Sim. Muito bem. Diz-me uma coisa, durante todo este teu processo de validação e de criação aqui deste teu projeto, quais foram os maiores desafios que sentiste agora ao longo do tempo que estás com a Neuros? O que é que foi para ti, se calhar, as coisas mais difíceis aqui a atingir? É sobretudo porque nós focámos num segmento de mercado que é muito elite, ou seja, queremos trabalhar com equipas de topo e queremos que a nossa solução seja para equipas de topo. E é difícil chegar às equipas de topo. É difícil chegar às equipas de topo. Sentimos que com uma rede de contactos que estamos a arranjar começa a ser cada vez mais fácil, mas o processo de venda é complicado. É um processo de venda se calhar muito específico, porque são várias reuniões a explicar o que é que fazemos, o que é que não fazemos, a explicar também bastante a parte científica, porque é que esta solução funciona, e depois todo o processo dentro da própria equipa é um processo muito demorado, porque envolve não só a validação da equipa de psicólogos, como dos treinadores, como o próprio jogador em si, não é? Os jogadores acabam por ter alguma claro. palavra, assim, o próprio presidente do clube, ou quem seja responsável pela parte claro. financeira e de alocar paguem, não é? Vai o passar o cheque. Exatamente. Também tem que validar. Exato. É um processo de validação muito demorado e exigente, e é por isso também que estamos a fazer este piloto com o Belenenses, porque é muito mais exigente. A parte de mental coaches aí já facilita, é mais fácil. Um bocadinho, porque eles próprios já utilizam estas ferramentas. Claro, percebem a linguagem. Sim. Olha, para fechar, nós costumamos pedir para que os empreendedores partilhem com quem está a assistir, porque eventualmente têm ideia de lançar negócios, ou efetivamente já lançaram negócios também, uma boa prática e uma má prática, ou seja, algo que tu tenhas feito ao longo dos anos, ou que tenhas visto fazer e que tenha resultado, que são coisas ou características importantes para quem está a pensar em lançar um negócio, e uma má prática, alguma coisa que ou tenhas visto ou que tenha-te acontecido que não funciona bem e que te deu problemas no passado e que tu recomendas que as pessoas não cometam o mesmo erro. Sim. A má prática, eu gosto de começar sempre pelo pior. A má prática, diria que seria a definição dos objetivos de cada pessoa na equipa, que isso é muito importante, e ao longo dos anos foi uma coisa que não fiz como deveria ter feito durante as startups onde acabei por trabalhar. E é muito importante essa parte, porque envolve muito mais a equipa. Se toda a gente tiver objetivos claros, também percebemos claramente o que é preciso ser feito e o que é que não é tão relevante ser feito, e essa monitorização da equipa e feedback constante, etc. Isso é uma prática principalmente para aquelas pessoas mais introvertidas, que não comunicam tanto, ou que não são tão extrovertidas. É importante, se criarem um negócio, focarem-se nessa parte e não quererem fazer tudo sozinhas. Isso é muito importante. Eu diria que essa seria uma má prática que eu acabei por ir tendo e que será evitar. Uma boa prática, diria, o espírito de sacrifício e a resiliência que é necessária para estar nesta vida de startups. Já é a minha quarta startup e estatisticamente dizem que 9 em cada 10 falham, portanto eu só tenho que criar 9 startups. Ainda tens que criar mais umas para garantir pelo menos que há uma que... Sim, exato, tenho que criar mais uma, mas também acredito que com a experiência acumulada claro, não será necessário chegar às 9. Podes ficar para esta já, não é? Exatamente, posso ficar para esta, e também sinto que as outras acabei por ir trabalhando não tanto na área de startups, mas comecei a ter algum taste,
a tocar um bocadinho nas coisas, na massa, e então esta aqui é realmente a minha paixão e o que eu quero fazer está completamente ligado em melhorar a performance das pessoas e portanto sim, vou ser o máximo resiliente e tudo mais. Ok. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade. Já sabem, se quiserem assistir a esta e outras conversas com empreendedores, subscrevam o nosso canal. Até breve.